Fala galera ligada no canal Paparazzo Rubro Negro 2, eu sou o Gabriel Órfão, estou aqui na porta do Centro de Treinamentos Jorge Elal, o famoso CT do Urubu, onde agora há pouco rolou a apresentação do atacante Carlinhos, novo camisa 22 da equipe do Mengão. Filmamos aqui, fizemos todo o registro das primeiras palavras do Carlinhos como jogador do Flamengo. Foi meio rápido hoje e depois rolou a coletiva, como de costume, do vice-presidente de futebol Marcos Braz e do diretor executivo Bruno Spindel. Falaram sobre diversos assuntos, como prioridade nos campeonatos, como a situação do Hugo Souza. Eu perguntei sobre a valorização do Hugo Souza, que está se destacando bastante lá em Portugal e ainda é jogador do Flamengo, importante a gente lembrar isso. Muitos outros assuntos, janela de transferências, então fica ligado nesse vídeo para você saber de tudo que rolou nessa coletiva, tanto do Carlinhos, quanto do Braz, quanto do Spindel, fechou? Então, rapidinho, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lembrando que aqui no canal Paparazzo Rubro Negro 2 tem o Nação Debate com meu amigo Ale Carlos Magno todos os dias. Então, ativa o sininho para você ficar antenado sempre que rolar ou vídeo ou live aqui no canal, fechou? Então, bora parar de rolar, bora para o que interessa, vamos pro vídeo. Tamo junto, nação! Rapidinho, seu nome? Alan, também sou presente hoje, ó. Agora sim, a gente lembra de Carlinhos, verdade, nosso futebol, no Spindel também, diretor executivo de televisão. Boa tarde a todos. Eu vou pedir desculpa aí pelo atraso, o atraso foi exclusivamente meu, estava com todos aqui. Primeiro eu queria pedir desculpa aí ao Carlinhos, a família do Carlinhos, a todos nós, a todos os torcedores do Flamengo que estavam aguardando essa apresentação e, claro, o pessoal que está trabalhando aqui na imprensa. Dizer que o Flamengo está muito feliz com essa contratação. Não é a primeira vez que a gente vai e faz uma contratação, uma aposta aqui de um jogador do Campeonato Carioca. A gente já fez isso. Eu tinha feito isso, se não me engano, em 19, 20. Deu muito certo, deu certo. O jogador jogou na Libertadores, ajudou muito a gente, foi campeão junto com a gente. Eu tenho certeza absoluta que o Carlinhos não vai ser diferente. Jogador que teve uma base importante, passou no Corinthians, fez a base do Corinthians, jogador que tem uma extrema confiança em relação à qualidade dele. Boa sorte, Carlinhos, boa sorte a sua identidade aqui e aproveite a chance que está tendo. Tamo junto. Boa tarde a todos, boa tarde, nação rubro-negra. As boas-vindas ao Carlinhos aí, muito boa sorte a ele. Agradecer a conduta dele aí durante esse período aí. O Marcos e eu tivemos aí à frente das negociações. Agradecer ao Jefferson, ao Jânio, ao Jorge, a sua família também. Eu tenho certeza que você vai se somar muito ao grupo, vai ser muito feliz aqui no Flamengo. Vai, se você quiser participar de grandes conquistas, eu acho que também está num momento de muita maturidade da sua carreira aí. Eu tenho certeza que você vai desempenhar muito bem, vai ajudar demais, somar muito, vai ser muito feliz aqui, trazer muitas alegrias à nação. Bem-vindo mais uma vez aí. Até esclarecer, foi o período em que a gente fez essa contratação. Eu acho que é importante deixar aqui claro o profissionalismo do jogador, a conduta do seu empresário, a postura do Flamengo. Nós aceleramos exclusivamente a contratação do jogador antes das finais do campeonato estaduais por um simples fato. Existiam outros clubes que estavam interessados no Carlinhos, existiam outras propostas. É evidente que agora esses clubes que não conseguiram a contratação dele vão negar, vão falar que não procedia, mas existia, e a gente chegou num momento em que a gente teria que decidir pelo politicamente correto, pela coisa que seria certo, que era esperar o campeonato estadual passar para nós começarmos a contratação dele, ou fazermos isso imediatamente
Um questionamento será se seria correto fazer isso antes de uma final. Mas eu acho que tanto o presidente quanto o Flavinho, como eu, como o Bruno e as pessoas que trabalham no clube aqui, acho que a gente também não tem que fazer só as coisas politicamente corretas. A gente também tem que fazer ter os cuidados e defender os direitos do Flamengo e os interesses do Flamengo. Isso foi feito. Então, nós imediatamente começamos, quando a gente entendeu que poderia ter o risco de perder o Carlinhos para outro clube, a gente imediatamente começou as negociações e finalizamos bem, e foi somente isso que aconteceu. O jogador, não tivemos nenhum contato com o jogador, não tivemos nenhum contato nas finais com ele, apenas com o empresário que tratava dos direitos dele e com o presidente do Nova Iguaçu. Fizemos isso de uma maneira clara, correta e transparente. Obrigado. E também da foto oficial pela gente do Marcelo Cortes, nosso fotógrafo aqui do Flamengo. E só lembrando que já a gente vai dar início à coletiva de apresentação. E após a coletiva, o Marcos Braz fará uma exposição de todos os jornalistas que estão presentes aqui na sala, né, de coletiva Vitorino Sherman, aqui no CT Jorge Lau, mais conhecido, né, carinhosamente conhecido como Ninho do Urubu. A gente tem aí o número 22, o Carlinhos vai usar, e só relembrando ele que esteve presente na nossa transmissão na quarta-feira, até quente, pelo visto, no Maracanã, participando da nossa transmissão da TV, Flamengo 2-0 no Argentina. Está super feliz ali, vestindo o manto sagrado, e agora pegando aí as fotos. A gente já vai dar início aqui à coletiva, inclusive a Raíssa. Primeiramente, quero agradecer a Deus esse privilégio, né, para me colocar aqui no Flamengo, que eu sempre sonhei estar, né, e Deus está realizando meu sonho. A sua pergunta é sempre ganhar títulos, né, onde o Flamengo joga, esse é o principal objetivo junto com a equipe, né, se Deus quiser a gente vai conquistar títulos, esse é o principal objetivo. Carlinhos, agora... Eu estou muito feliz, né? Minha família está me acompanhando, meus empresários aqui, meus filhos. Tá sentado na mesa com grandes pessoas, né? E a estreia eu tô ansioso, né? Não tem como esconder isso, porque, como eu falei, é um sonho estar vestindo um manto sagrado e eu estou querendo ajudar meus companheiros dentro de campo e ajudar o Flamengo a sempre sair com vitórias. Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, né? Eu era muito jovem quando tudo aconteceu, e aconteceu muito rápido na minha vida, as coisas vieram acontecendo, e eu não tinha maturidade suficiente para chegar onde eu estou hoje. Então hoje creio que eu estou preparado, creio que Deus me preparou para estar vivendo esse momento. Então esquecer o passado e apresentar um novo Carlinhos, que hoje o Carlinhos é do Flamengo. Próximo. Tudo tem um aprendizado, né? E tem seu tempo determinado, né? Para todas as coisas. Então foi um tempo que eu tive que amadurecer, eu tive que aprender, né? Que as coisas não são do jeito que a gente quer, né? Mas sim no tempo de Deus. Então esperei o tempo de Deus chegar na minha vida, chegou e eu estou muito feliz com isso. E já falando da minha mãe, falei para ela, conversei com meu pai ontem, eles estão muito felizes, me desejaram boa sorte e é isso que eu preciso. Sim, vai ser uma nova etapa, né, na minha vida. O Nova Iguaçu já ficou para trás, né? Tenho a minha sincera gratidão ao Nova Iguaçu, mas hoje eu estou totalmente focado pensando no Flamengo e sei que o Flamengo é uma grande equipe, né, que sempre tem cobranças. Então trabalhar, pensar sempre estar em boa forma
para corresponder às expectativas minhas e depois as dos torcedores também. Eu liguei para, como todo mundo sabe, né, minha mãe ficou cega, né, por causa do tratamento e tudo, da operação, e liguei pro meu pai, estava ela e meu pai na sala, e eu contei para eles, né, e ela ficou muito feliz, porque só a gente sabe que a gente passou, minha esposa, as pessoas que estão próximas de mim sabem o que a gente passamos, né, para a gente estar aqui hoje. E foi um motivo de alegria, né, para meu pai, muita alegria para minha mãe também. E meu pai é muito fã, né, do Flamengo, tudo, e dos velha guarda, né, falou: rapaz, você tá no time de Zico, Andrade, então para cima aí e arrebenta. Então, eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo. Como ele falou, né, eu fiz bastante posições na base, né. Como eu comecei no Novo Horizontino, eu era ponta. Como eu comecei a fazer muitos gols, o Guilherme Alves me puxou para centroavante e eu estou até hoje, né. E isso vai corresponder dentro do campo, que o professor vai me utilizar bem como centroavante, como você falou, mas quero continuar como centroavante também, que é o que eu sei fazer de melhor. Muito obrigado, Carlinhos. Comissão técnica. Então, vamos lá. O próprio Jorge, em 2019, isso é número, tá? Isso não é chute, não é nada. Eu não estou dizendo que ele não repetiu o time, mas se você pegar o time de domingo para quarta, de quarta para domingo, sempre o time do jogo seguinte contra o anterior, acho que ele não repetiu praticamente nenhum. Em média, ele trocava 3 a 4 jogadores por partida. No jogo contra o Grêmio, na terça, antes da final da Libertadores, ele trocou 9 jogadores e deixou os 9 do Rio de Janeiro preparando para a final da Libertadores. Rogério Ceni também era entre 3 e 4 jogadores ali. Renato, acho que por volta disso também. O Dorival já era em torno de 7. Tá? Então, cada um tem uma estratégia. É óbvio que o que a gente procura fazer é montar um elenco que tenha capacidade de enfrentar os desafios da temporada, de acordo com o calendário. O Flamengo entra para disputar todos os títulos, mas o que o Tite colocou e o que a gente coloca é humanamente impossível. O que o imaginário popular, como você disse, coloca, que é sempre o mesmo time, isso não acontece, porque não tem ser humano que aguente jogar 80 jogos na temporada sem que o seu rendimento caia ou ele se lesione. Vocês podem ver, se eu posso estar cometendo algum equívoco, mas não é um equívoco muito grande. O próprio Palmeiras, nas 3 últimas finais do Campeonato Paulista, ele colocou 11 reservas para jogar no jogo da Libertadores entre as 2 finais do Campeonato Paulista. Então, assim, eu estou colocando esse dado e esse fato para expor que o calendário brasileiro impõe. Então, quando um atleta joga um jogo domingo, outro quarta e outro sábado, a queda de rendimento no terceiro jogo é um negócio absurdo. E aí você vai jogar o terceiro jogo contra o time que teve uma semana livre, uma queda absurda. Então, tem determinadas decisões que têm que ser tomadas à luz da ciência, etc. E, nesse sentido, essas decisões, óbvio, precisam ser discutidas também. Algumas, né, nada que tenha a ver com relação de jogo, nem que tenha a ver com escalação, isso aí é 100% do treinador. Algumas precisam ser discutidas também com a direção, mas colocando de novo aqui,
se fosse possível. Óbvio que a gente gostaria que se jogasse sempre da mesma forma os 80 jogos, mas não é humanamente possível. Fred, esse dado que você falou aí da última vez que o Flamengo foi líder, a gente falou aqui, já dentro aqui, é um dado que muito importante e que nos preocupa, né? 2020 foi a última vez que a gente foi isso, né? A gente foi líder aqui. Nos preocupa. Agora, em relação ao campeonato, você vai analisando e vai vendo o que é possível fazer para você analisar o teu poder decisório. E isso aí não deverá ser feito sem a análise da parte da ciência e no dia a dia, você vendo e checando isso no dia a dia. Não posso falar hoje o que vai ser prioridade. O Flamengo não tem prioridade. A prioridade do Flamengo hoje, ela é no sentido de o que disputar ganhar. Quando eu falo isso, nada tem a ver com diferente do que o Tite falou. Senão amanhã já vai sair que o Tite falou um negócio, nada disso. Apenas é que a gente precisa de embasamento da ciência para ir tomando as decisões. E é nesse sentido que o Tite falou, com certeza absoluta. E aí ele vai conversar. Agora, o fato, mais uma vez, o fato da CBF nos tirar 8 ou 9 jogadores, 4 ou 5 titulares, de um campeonato duríssimo, em que o percentual é enorme de número de jogos, são 9 jogos, né? Eu acho que a CBF também está priorizando, não é a gente que tem prioridade de absolutamente nada. E mais uma vez, a gente está aqui por diversas vezes falando desse assunto, porque essa será a última vez que a gente vai falar de calendário aqui. Porque depois que começa o campeonato, se não estiver bem, se não estiver mal, se não estiver na ponta, parece ser desculpa. Então a gente vai deixar esse papel para vocês. Esse papel de fiscalização a gente vai deixar para a imprensa. Uns com mais isonomia, outros com menos isonomia, uns com mais interesses, outros com menos interesses. Mas a gente vai deixar o papel para a imprensa fazer essas cobranças e analisarem o que vai acontecer com o Flamengo e com os clubes que cederem jogadores nessa loucura de nos tirarmos essa quantidade de jogadores dentro de um campeonato continental e duríssimo. Assim, primeiro, todos nós aqui dentro entendemos qual foi a colocação do Tite. Eu acho que isso é importante. Isso vem desde o começo do campeonato, agora já vem à tona, já vem para se entender quais são os caminhos que serão trilhados. Deixar claro que o próprio calendário impõe algumas situações, né? Esse calendário irresponsável em que o Flamengo precisa se submeter, ele impõe algumas situações. Um calendário em que nós vamos jogar 9 jogos em uma data FIFA, em que nós teremos aí 6, 7 jogadores fora, não estando à disposição. A parte da geografia, o Brasil é um país continental, a própria competição internacional que a gente disputa, que é a Libertadores da América. Então, tem muita coisa que algumas coisas vão se impondo, né? Vão se impondo e vão expondo. Um ponto também em que
a gente tem que ser, preciso ser recorrente falando, é que muitas coisas a ciência vai falar, né? A ciência vai falar. A parte de fisiologia, a parte de fisioterapia, o departamento médico. São situações em que também dão o nosso norte em relação ao que se pode e o que se não pode em determinados jogos. Lógico que aqui o Flamengo quer ganhar e disputar, o Flamengo quer disputar sempre da melhor maneira e ganhar sempre o que for disputado, mas nós faremos e ganharemos o que for possível. Existe uma determinação, um pedido evidente do presidente Rodolfo Landim, que é o presidente do clube, que é quem manda, em que todas as competições sejam disputadas para ganhar. É isso que será feito, mas claro, dentro da análise, mais uma vez, da ciência. A ciência em que nós temos aqui uns departamentos que foram investindo milhões na área, temos praticamente um laboratório aqui dentro exatamente para isso. Para o torcedor, o grande torcedor que nos acompanha no dia a dia, até os treinamentos, eles são todos eles monitorados por GPS. Nós sabemos de todas as variáveis possíveis dessa situação em relação ao que está treinando, ou que está treinando pouco ou muito, se precisa treinar ainda mais. Enfim, então a gente tem um departamento aqui que nos dará muita ênfase, nos dará muito o norte do que vai fazer. E eu tenho certeza absoluta que o Tite falou em relação desta maneira aí, dessa maneira que eu estou colocando aqui. Talvez na hora ali, depois de um jogo, não tenha tanto tempo para responder, você precisa responder para um jornalista, na sequência tem outros jornalistas que não têm o mesmo tempo que eu tenho aqui para dar essa explicação um pouco mais ampla. Então eu tenho certeza absoluta que foi em cima disso. E também te respondendo, não tive tempo, nós não tivemos tempo ainda de abordar e falar desse tema. Só complementando um pouco aí, e desculpa se for redundante, em relação ao que o Marcos falou, como ele disse, assim, são cerca de 80 jogos aí na temporada. É humanamente impossível para qualquer atleta de futebol jogar os 80 jogos no seu mais alto nível de rendimento, quiçá sem se lesionar. Então, se colocar um atleta para jogar os 80 jogos da temporada, o risco que você impõe ao atleta de que ele se lesione, cause prejuízo à saúde dele, ao clube e ao torcedor é enorme. Com todos esses recursos aí que o Marcos colocou à luz de todos, é o que vai se fazer para fazer essa gestão do calendário. O Flamengo investiu para ter um elenco robusto, com disputa em todas as posições. O ambiente competitivo no Brasil é cada vez mais acirrado. Você tem clubes que têm folha de pagamento similares à do Flamengo. O que eu me lembro aqui: Inter, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo, não lembro se mais algum. Esses times têm folha de pagamento nos níveis ou até maiores que a folha de pagamento do Flamengo, que é um indicador de quão competitivos eles são. Não é só o recurso financeiro que é o que traz a competitividade, mas é um indicador. Então você tem um calendário, você tem, como o Marcos disse, os 9 jogos da Copa América, que o Flamengo vai jogar desfalcado de 4, 5, 6, 7, 8 jogadores no seu elenco. E essa escolha de priorizar a Copa do Brasil, quem fez foi a CBF, não foi o Flamengo. O Flamengo, em toda competição que entra para disputar e ser campeão. Acho eu que a CBF fez uma escolha não esportiva, mas uma escolha com um olhar comercial.
que acho que é uma competição que a CBF deve lucrar depois de distribuir premiação, logística, etc., ela deve lucrar uns 200, 300 milhões de reais ali, que deve sobrar no caixa da CBF. A escolha deve ter sido por causa disso, isso é uma dedução minha, mas pode ser, pode não ser, porque do ponto de vista esportivo não faz sentido você tirar todos os atletas de seleção, que no Campeonato Brasileiro devem ser 40 dos clubes, e desprestigiar o campeonato, como a gente prometeu aqui, é a última vez que a gente vai tocar nesse tema antes do campeonato começar, mas a CBF rompeu um princípio que ela tinha e sempre defendeu, que era da isonomia esportiva, quando fez essa escolha. O Campeonato Brasileiro não tem isonomia esportiva, ele é mais difícil para os clubes que têm e desequilibrado para os clubes que têm seus atletas convocados para as seleções. Mas, voltando aqui, o Flamengo ele entra em todas as competições para ganhar. O calendário impõe, de acordo com a ciência, de acordo com o planejamento, determinadas escolhas. O Flamengo não vai deixar que o calendário escolha pelo Flamengo, que o calendário lesione atleta, com o Flamengo agindo de forma irresponsável. O Flamengo vai usar todos os recursos que tem para tomar as decisões de acordo com o que o calendário impõe. Vou dar um exemplo para vocês do que eu estou querendo dizer. E que eu acho que foi isso que o Tite comentou ali, ele deixou claro. A gente deixou muito claro, desde o presidente, o Marcos, eu, que o estadual era de fundamental importância para o Flamengo. A gente, uma competição que a gente disputa, nos 6 anos da gestão do presidente Rodolfo Landim, o Flamengo chegou na final em todos os anos, ganhou 4 dos 6 estaduais, e era fundamental que tivessem todos focados aí nessas finais. O Flamengo jogou no sábado com o Nova Iguaçu, primeiro jogo da final. O Flamengo ganhou de 3-0. Do ponto de vista físico, mental não precisa dizer, porque é uma final. A demanda mental de um jogo desse, de concentração ao longo da semana no próprio jogo, é absurdo. Do ponto de vista físico, e que mostra o foco de todos, foi o jogo de maior demanda do grupo como um todo, de várias métricas. Vários atletas bateram recordes pessoais ali do ponto de vista físico nesse jogo. No dia seguinte, eles tiveram que se apresentar cedo aqui no CT, fizeram uma regressão rápida, foram para o aeroporto, viajamos todos para a Colômbia, uma viagem de 6 horas, né? Viagem de 6 horas, acho que de porta a porta entre 10 e 11 horas, e 2 dias depois, o time estava jogando a 2.600, 2.700 metros de altitude, num jogo de estreia na Libertadores, duríssimo, e ninguém pode achar em sã consciência que uma viagem de 11 horas de porta a porta, indo do nível do mar, numa determinada temperatura, depois de um jogo da maior demanda física e mental, desgaste que a gente tem aqui na temporada, que os jogadores vão render, todos eles, o máximo possível nesse jogo, sem tempo para descansar, sem tempo para treinar, sem tempo para preparar o jogo, uma viagem dessa no meio. Então, determinadas decisões têm que ser tomadas à luz da ciência, da parte técnica, tática, física, mental, com o que o treinador tem e todo o staff aqui o clube oferece, e também determinadas questões que não têm a ver com relação de jogo, com escalação, com tática, etc., compartilhadas com a direção, para que se tome determinadas decisões. Sendo bem claro, assim, e indo direto, detalhando um pouquinho mais, é isso. E, de novo, para terminar, o calendário não vai tomar decisão pelo Flamengo. O Flamengo vai tomar as decisões que tiver que tomar para preservar a saúde dos atletas e extrair o maior rendimento possível do grupo. Não teve nenhuma movimentação do Flamengo e também não teve, a princípio, nenhuma solicitação do Tite para repor aí dentro dessa situação que você acabou de falar, até porque não adianta chegar a trazer o jogador, porque eu vou ter que prestar atenção se ele é de seleção ou não. Se for de seleção, a gente vai ficar no mesmo problema. Ele é convocado e eu fico sem um jogador. Aí eu subo para 10, 9, 10. Não adianta. Na verdade, o que está sendo imposto para o Flamengo é o Flamengo fazer contratação em uma outra prateleira. E o Flamengo não vai fazer.
É isso que foi imposto ao Flamengo, fazer a contratação em uma outra prateleira, de análise técnica, análise de poder decisório para se fazer isso. E outra coisa, um outro ponto, você não pode trazer o jogador só para 10 jogos. O Flamengo contrato, se traz um jogador, tem que ou pagar pelo jogador ou fazer um contrato único com o jogador. Então eu trago o jogador e depois, quando voltarem os jogadores que foram para a seleção, eu fico com 40 jogadores aqui dentro, aí começa a me encher o saco falando que olha só, contratou muita gente, tem muita gente. Não tem muita gente. É porque a situação do calendário, você nos faz tomar alguns riscos e são esses aí. E outra, para completar, como é que eu vou, Marcos e eu, presidente, vamos adivinhar como que o jogador vai performar até a Copa América e a cabeça do treinador da seleção do Chile, do Uruguai, da Argentina, do Brasil, como que eu vou adivinhar a cabeça deles, quem é que vai ser convocado para planejar elenco? Como é que eu vou adivinhar isso? Se convocar mais jogadores do Flamengo, se convocarem 11, 12, Rossi acabou de bater o recorde sem tomar gol da história do Flamengo. Nos 30 maiores países do futebol, os 30 maiores, o único lugar que não para é aqui. O único lugar que não para é no Brasil. Então a gente está certo e os outros 29 estão errados. A Inglaterra está errada, a Espanha está errada, a França está errada, está certo o Brasil. Então assim... E assim... Temos que conviver com isso. Para terminar, o interesse dos clubes, 13 da Série A, foi que não se tivesse jogo dentro da Copa América. Os clubes deixaram isso claro. A CBF, entendo que por interesse comercial, protegeu a Copa do Brasil. O mínimo que ela poderia fazer é pegar os 200, 300 milhões lá de lucro que ela tem da Copa do Brasil e distribuir para os clubes que são prejudicados. E aí, pelo menos, ia amenizar, ajudar os clubes a compensar a perda desses atletas que vão para as seleções ali. E eu vou te pedir, como você é um canal independente, e é você que faz as análises do que tem que entrar em pauta ou não, que não esqueça disso. Você vai fazer um bem para o futebol brasileiro, você vai fazer um bem para os principais times aqui do Brasil. Não esqueça, bote isso sempre em pauta, porque a gente não vai poder fazer isso exatamente pelo fato de começar a cair na mesmice de uma desculpa. Então, faça isso, se você puder, você vai estar contribuindo com o futebol brasileiro. Tenha certeza disso. Marcos, Bruno, aqui. Licitação do Flamengo de outros tantos clubes do futebol brasileiro, foi isso. Ela disse que entende mais do interesse dos clubes que os próprios clubes entendem do seu interesse. Ela disse que a Copa do Brasil é mais importante porque é um torneio de mata-mata, você tirar jogador num torneio de mata-mata iria prejudicar um negócio que não teria volta, mas você tirar também um jogador de 25% do campeonato, você decide um campeonato. E para completar, a Copa do Brasil ela não paga tanto assim como as pessoas entendem. A Copa do Brasil, ela paga bem para quem chega na final. Para quem não chega na final, o estadual paga mais. Então, assim, até do ponto de vista da relevância financeira, um clube paulista, por exemplo, de alto investimento, ele ganha muito mais no Campeonato Paulista do que normalmente ganha na Copa do Brasil, a não ser que chegue na final. Um clube, os 4 grandes do Rio, o Vasco não sei se assinou ou não, enfim, mas os grandes do Rio, de forma geral, vão ser melhor remunerados no estadual do que na Copa do Brasil, exceto se chegarem na final. Então, assim, nem do ponto de vista financeiro, é verdade a afirmação da CBF. Eu entendo, assim, a gente está olhando sempre aqui as coisas do ponto de vista esportivo. Mas o que os clubes deixaram muito claro para a CBF, 13 clubes da Série A, é que os clubes preferiam que o Campeonato Brasileiro não fosse afetado dessa forma
pela Copa América. A CBF disse que entende mais do interesse dos clubes brasileiros do que os próprios clubes. Então, assim, não creio que entenda mais do interesse de cada clube do que cada um de seus presidentes. Mas assim, a CBF sim respondeu, colocou suas razões. No final das contas, o que a CBF diz assim: eu que decido, o direito é meu, o calendário faço eu, e ponto final. Bruno, última pergunta aqui. Vou responder para a janela de abril. Não. A janela de abril, não. Agora para frente. A janela de julho. Até porque você não sabe se a gente vai perder algum jogador, se tem algum clube gigante querendo algum jogador do Flamengo. A gente não tem a informação de outra. A gente monitora até bem isso aí. A gente monitora muito bem isso aí. Um trabalho que não aparece, mas a gente monitora muito. Só que eu acho que a janela do meio do ano ainda está muito cedo para a gente falar. Já a janela que vai fechar no dia 19, eu posso te falar que não. Assim, para a janela do meio do ano a gente não tem diagnóstico, planejamento. Por isso que não tem, entendeu? E completando ali, você tem uma série de atletas que já que disputam posição com o Luiz ali pela direita e que ocuparam aquele espaço ali nas alternativas que vocês podem ver que o Tite fez ao longo dos jogos. Quando o Bruno falou de planejamento, é específico dessa posição, deste lugar, dessa posição que você falou. Aí você tem o Bruno jogando ali, Cebola, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves, várias alternativas ali que o Tite utilizou nessa posição e que estão disputando com o Luiz. De novo, hoje dentro do elenco tem disputa em todas as posições, todas, absolutamente todas. Muito obrigado.